O governador Eduardo Leite publicou na manhã de hoje o decreto que estende a restrição de atividades em todo o estado e liberando aos prefeitos que flexibilizem as determinações de acordo com a situação dos municípios em termos de número de casos e também estrutura de enfrentamento ao novo coronavírus. Nós vamos agora conversar com a Thelma Tomás, que traz atualizações dessa norma, não é? E também como fica agora a situação do comércio em Cachoeira do Sul. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. Pois, como prometido, o governador Eduardo Leite apresentou ontem o estudo realizado pela Universidade Federal de Pelotas, que aponta, na verdade, um dado bastante preocupante. Nessa primeira rodada, em que foi feita a pesquisa em 9 municípios, a projeção é de que se tenha 15 vezes mais casos do que os contabilizados até hoje. Se nós fizermos a projeção dos números do governo do estado, aqui, nesta quinta-feira, com 762 registros oficiais, nesse contexto da previsão, nós teríamos 11.430 casos confirmados. Isso acaba trazendo um pouco mais de preocupação sobre a estruturação da saúde para atendimento desses casos mais graves de Covid-19. Mas o governador acabou cedendo à pressão daqueles municípios em que não há registro de casos confirmados ou poucos casos, e, portanto, restringiu as atividades nos centros regionais de Porto Alegre, região metropolitana, e da área serrana, em Caxias do Sul. Então, fará dito por ele, inclusive, repito aqui as palavras do governador, fará uma experiência com uma medicação de uso contínuo, vai avaliar todos os sintomas que estão ocorrendo e, a partir dessa medicação, de que forma pode ser ajustado. Vai liberar mais ou liberar menos. Agrada a alguns e desagrada a outros, mas contempla municípios como Cachoeira do Sul, que pode agora, então, a partir dessa flexibilização, reabrir o comércio. A gente separou um trecho da coletiva que ele concedeu ontem, no meio da tarde, depois que conseguiu devassar todos os dados que a universidade apresentou. Estamos preparando o Estado para entrar numa nova fase desta corrida. Nós consideramos importante preparar o Estado para entrar numa fase de modelo de distanciamento controlado. Ainda não temos totalmente consolidado e em condições de apresentar as informações como nós desejamos e fundamentais para que nós tenhamos o controle, o dedo no pulso, como eu disse, para imediatamente relaxarmos restrições. É por isso que eu anuncio que nós vamos prorrogar o decreto com restrições aos municípios gaúchos de forma uniforme para o Estado, com regras de restrições até o dia 30 de abril. Até o dia 30 de abril. Mas vamos permitir para os municípios que não integram a região metropolitana de Porto Alegre e nem a região metropolitana da Serra Gaúcha, onde se observa uma maior incidência de casos de coronavírus e maior relação de interdependência econômica entre as cidades. Então, nestas duas regiões metropolitanas se manterão como estão as determinações do Estado do Rio Grande do Sul. Para o restante do Estado estão mantidas as vedações, mas poderão os prefeitos, por decretos próprios, abrirem o comércio respeitando regras de acessos, desde que justifiquem nos seus decretos e façam os tantos considerandos que serão exigidos para, observando os indicadores das suas cidades, da sua realidade local, abrir o comércio. Portanto, aqui no Rio Grande do Sul, o comércio pode abrir dependendo dos prefeitos. Obviamente que a pressão por parte do comércio é especialmente sobre os prefeitos. Thelma, como é que o prefeito aqui de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, reagiu a essa novidade, essa nova determinação do governo do estado? O prefeito Sérgio Gnatti tomou para si a responsabilidade, reafirmando o que ele já tinha dito em entrevista exibida aqui pelo NT Sul, que quem manda na cidade é o prefeito. O governador Eduardo Leite, a partir dessa decisão, divide a responsabilidade com os prefeitos dos municípios gaúchos, excetuados aqueles que a gente já citou. O prefeito aqui de Cachoeira do Sul diz que está vivendo com um risco calculado, diz que cedeu realmente à pressão do comércio, porque acredita que a cidade depende
de uma reação, especialmente no que diz respeito à manutenção dos empregos e à circulação de recursos na cidade, garantindo, portanto, o ICMS e os retornos de tributos que mantêm os cofres públicos, né? Sobre os casos notificados, e fazendo uma projeção de acordo com o que foi informado pela UFPEL ontem, durante a coletiva junto ao governo do estado, nós teríamos hoje 45 casos confirmados em Cachoeira e, portanto, teríamos esgotado a capacidade dos 30 leitos previstos. Para isso, o prefeito diz que está se organizando e que está, de fato, preocupado com os números e sabendo que a projeção pode chegar num patamar muito além do que o previsto até o momento, mas que para isso existe o hospital de campanha. Separei um trecho da minha conversa com ele hoje pela manhã. Mais leve, porque agora eu assumo a responsabilidade de toda a nossa flexibilização. Tudo aquilo que se fizer no município, o prefeito municipal é que é o responsável. Isso é bom. Isso é bom porque cada lugar tem as suas peculiaridades. E aqui em Cachoeira não é diferente. Aqui em Cachoeira nós estamos sofrendo porque nós temos um alto índice de pessoas pobres aqui em Cachoeira. E essas é que estavam sofrendo mais. Estão sofrendo ainda, continuam sofrendo. Então, agora, com essa flexibilização, nós vamos poder abrir de uma maneira ordeira, equilibrada, pensada, consciente o nosso comércio de Cachoeira do Sul. Eu vou editar uma ordem de que as pessoas, para entrar num recinto onde vão fazer alguma compra, algum pagamento de carnê, seja lá o que for, eles terão que estar usando máscaras. E os atendentes, e não só os atendentes, mas também os proprietários, têm que usar máscaras. Ninguém está isento da infecção. Ninguém está isento de transmitir a infecção para algum de nós. Então, nós temos que redobrar essa parte. A flexibilização também nos horários. O proprietário, o dono, seja lá o que for, o gerente, ele é que vai determinar os horários que o comércio vai funcionar, não vai ser o prefeito. Eu sei de que pode haver erros nessa estatística, né? Não tem dúvida, mas também a gente tem que pensar, isso é só na saúde, a saúde me preocupa muito, mas eu tenho que pensar na parte econômica. É que eu tenho que aproveitar essa brecha do governador agora para até fazer uma experiência, para ver o que vai acontecer, para ver se o povo vai ser ordeiro, se os donos das lojas, se os proprietários, se o pessoal que atende, os atendentes, os funcionários, estão cumprindo com a regra. Aí a gente viu, né, Thelma, o prefeito Gnatti, então, enfatizando esse aspecto econômico do município, que é uma grande pressão que a gente tem atualmente. Inclusive, o município já demitiu alguns servidores, né? Reflexo dessa crise econômica, financeira? São duas situações, Daniel Nunes. Como o prefeito está em seu último ano de mandato, já organizava a demissão, a exoneração de seus cargos de confiança, que são os cargos comissionados, que a gente já trata popularmente como os CCs. Essas pessoas já seriam desligadas e as funções gratificadas também já seriam suprimidas ao longo deste ano, que é o ano de 2020, onde se terá uma eleição em outubro, ou em novembro, ou em dezembro, ainda se decidir. Mas o prefeito já trabalhava com essa possibilidade de iniciar as exonerações. Ele antecipou o calendário. A previsão era de que os desligamentos iniciassem em agosto, e o prefeito antecipou em função realmente já da crise e da baixa arrecadação. Agora, além de, como ele bem expôs ali, fazer um controle sobre a reação das pessoas, ele também tem sobre sua responsabilidade a orientação e a norma do Estado de que os hospitais precisam atualizar todas as informações de ocupação de leitos. É a partir dessa informação também que o governo vai liberar ou suspender o incremento de recursos aos municípios. Foi uma obrigação imposta aos municípios, tendo em vista que o chamado cordial do governo não se concretizou. É a partir dessa movimentação que se confirma também a destinação de recursos. Eu separei um trecho da declaração do prefeito explicando a respeito das demissões. Ele, que hoje me confidenciou, não pretende tentar a reeleição. As minhas demissões, elas estavam sendo projetadas para agosto, porque eu vou sair da prefeitura. Termino meu mandato e eu saio. E os meus cargos de confiança saem juntos. É ruim, é doloroso, dói fazer uma demissão, mas eu não tenho outra. Eu ia fazer igual em agosto. Então, quem faz em agosto, uma vez que está acontecendo essa crise mundial, né, de falta de dinheiro, de circulação do dinheiro, o prefeito, infelizmente, tem que começar a fazer a demissão.
Ok, aí está, portanto, a fala do prefeito Gnatti, que, como a Thelma falou, inclusive está desistindo da candidatura. Thelma, mais alguma novidade ainda que você queira nos atualizar? É importante destacar aqui também, Daniel Nunes, que a partir dessa crise que se instala no mundo inteiro, os reflexos em Cachoeira não são só no comércio, na indústria de maneira geral. Essas demissões que o prefeito já promoveu, que serão, diz ele, giram em torno de 12 a 20 pessoas, também são para garantir que se tenha o mínimo do pagamento da folha. Ele já disse que não há certeza sobre o pagamento da folha a partir dos reflexos da pandemia. A prefeitura tem priorizado sempre o pagamento dos funcionários, mas hoje ele disse que a situação é outra e que mesmo com boa vontade, o risco é ainda mais iminente. Ok, então, obrigado pelas informações. Boa tarde para você. Boa tarde, Nunes. Obrigada.